Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aí na sua telinha toda quinta-feira, às 12 horas, sempre trazendo muito conteúdo, principalmente palavra de Deus, testemunhos, estudos bíblicos e muito mais. Então, já se inscreve aqui no nosso canal. Nossa meta é chegar aos 15 mil inscritos, já estamos com 13.600 inscritos, então deixa o like aí no nosso vídeo, se inscreve também no nosso canal. E como eu sempre falo para vocês, se em algum momento desse episódio Deus falar com você, nos deixa saber, deixa um comentário aqui, sempre estou olhando, respondendo muitos de vocês também. E claro, compartilhe esse episódio, compartilhe esse testemunho aí com pessoas que vocês imaginam que Deus vai falar com elas. Enfim, joga no grupo da tua igreja e vamos conduzir essa palavra de Deus para mais pessoas, amém? Então vamos lá, vou apresentar a nossa convidada de hoje, ela que está morando recentemente aqui em Garanhuns, vamos saber tudo o que se passa dessa mudança, mas genuinamente ela é do Maranhão, nascida lá em Lago da Pedra. Um abraço para todos os irmãos dessa cidade, que eu já sei que ela vai mandar o episódio para os familiares e amigos. Então, um abraço para vocês. Casada com o pastor Hanson Dias, mãe de uma filha que se chama Sabrina. Um abraço também para os irmãos, pastores já há 16 anos. E hoje eles estão à frente da Igreja Nova Aliança, aqui em Garanhuns. Então eu quero dar as boas-vindas à pastora Cleide Dias. Pastora, muito bem-vinda ao MapaCast. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Glória a Deus. Pastora, já começa me contando. Antes de eu saber um pouquinho da sua infância, da sua história, já me conta como está sendo esse processo, né? Vindo morar em Garanhuns, uma cidade já um pouquinho mais fria, já pegaram o inverno aqui, me conta. Eu estou amando morar nesse lugar. Já tinha um sonho, né, de vir As pessoas se apaixonam por Garanhuns, é fácil. Isso é uma verdade, viu, meus irmãos? Se você vier para cá, vai querer ficar. Eu costumo dizer, falo sempre para a igreja, né, que Deus me presenteou com uma cidade maravilhosa. Amém. Eu, de fato, amo essa cidade. Oro todos os dias por ela, Amém. porque eu acho que... Eu costumo dizer que é a melhor cidade do Pernambuco, né? O que Deus nos dá é sempre o melhor. Olha, tá vendo, João? Mas desse jeito ela já ganha nós, né? Facinho, facinho. Elogiando Garanhuns desse jeito. E agora a cidade bonita do jeito que tá, hein, pastora? Então, Já fosse visitar? Não, e eu amo Natal, né? Para mim é a época mais linda do Eu ano. acho Então, também. quase toda noite tem um tempinho, eu corro na rua, faço uns stories, posts, que O povo lá fica doido. para avisar para todo mundo. E aqui o negócio é bom, vem passear aqui. É quase uma gramada. Assim. É quase. É muito lindo. Não é flatando, né? A galera aí de Gramado. Calma, pessoal. E aí, pastor, então quer dizer que como foi a recepção para vocês na igreja? Como é que tá sendo esse novo tempo também à frente? Tá sendo muito bom. No início não foi fácil, foi bem a desafiador, mudança, natural, né? Mas hoje nós podemos dizer que o Senhor nos ajudou e, de fato, nós estamos muito alegres com o que Deus tem feito. Inclusive, mudamos de lugar recentemente, né? Sim. Meu Deus. Já, quer dizer que já estão lá? Estamos no templo. Não deu para Meu ocupar Deus. o prédio todo ainda, né? Ainda está na mudança da outra. Mas a gente tinha que entregar, tinha data. Então, assim, o pastor que estava lá foi muito misericordioso, gracioso conosco. Por isso estamos no novo lugar, já cultuando. Então, Meus tem sido irmãos, bênção. né, a Nova Aliança está no antigo prédio da nossa igreja. Nós nos mudamos, agora fomos para um templo construído maior, né? Eu acho que cabe 1.000 pessoas, né, João? Vai caber 1.000 pessoas ali. E aí eles ficaram com um templo antigo, que é maravilhoso, né, pastora? Meu Cabe Deus. umas 350, quase 400 Por pessoas aí, ali um apertadinho, presente mas de Deus. cabe. Um presente, Glória meu a Deus. Deus. Estacionamento grande, né? Grande, tudo assim, tudo presente do céu. A Meu gente Deus. olha e reconhece Glória a que Deus. se não fosse o Senhor, a gente não estaria ali. É tudo Ele. Amém. Glória a Deus, pastora. Pois que bom, fico feliz que vocês estão adaptados Estamos. à cidade, ao clima, às pessoas. Glória a Deus. Isso é muito importante. Agora nos conte um pouquinho de Cleide, né? Cleide nasceu em Lago da Pedra. Nos conta um pouco do teu contexto familiar, enfim, como foi tua infância. Na verdade, eu sou de uma família assim, a família não é de Lago da Pedra, na verdade, eu fiquei morando lá por muito tempo, mas
uma informação que eu acho importante é que há mais de 20 anos eu mudei para uma cidade chamada Imperatriz. É uma das E maiores cidades do Maranhão, né? é a segunda maior cidade Depois de São do Luís, estado do capital, Maranhão. né? É. E tem mais de 20 anos que eu mudei para Imperatriz e foi de Imperatriz que eu vim para Garanhuns, né, no ano passado. Então, assim, eu tive uma vida bem difícil, a minha infância, longe da família, porque eu queria estudar, eu lembro muito disso. E meus pais, eles não tinham condições, eram da roça, mesmo do interior. Então, eu fui morando com outras famílias, passei por várias famílias. E ali eu fui crescendo e tive uma situação na minha adolescência, né? 15 anos foi quando eu tive a minha filha. Nossa, Não pastora, conhecia engravidou na Jesus. adolescência, né? Foi. Foi bem difícil, mas, assim, para a glória de Deus, superei. O Senhor fez grandes coisas. Hoje a minha filha é casada, né? Como eu já até Amém. tinha te falado. Já tem 2 filhos, então eu sou vovó Eita! também. E nova, né? Também teve filho muito nova, né? Muito cedo. Minha mãe também teve o primeiro com 16 anos. Pois é. A vantagem disso, apesar de não ser bom, Aham. é os netos que chegam logo, Bem né? mais novo, é Aí a gente verdade. fica vovó mais cedo. Sim, minha mãe deve estar com o quê? 53, 54. E ela já é vó de um neto de 15 anos. Olha só, coisa E ele boa. disse que vai casar novo, quer casar com 22 anos. Sendo Vai ver assim, bisneto já já, vai né? ver bisneto. Já pensou? É Deus é Fala-me, livre. meu Deus, eu tenho que casar, pastora. É bênção de Deus. Senão também já sou tia, tia e tia. Vixe, meu Deus. Aí é demais, Senhor, pela fé. Mas é isso. Então, assim, a minha história em Lago da Pedra, quando eu tinha, acho que antes, um pouquinho antes de 20 anos, ficou bem desafiador. Já tinha minha filha, né? E uma cidade bem pequena, ela é uma cidade do Maranhão que não é tão grande. Quantos Sem mil as... habitantes lá? Hoje eu não sei te Mais falar. em torno, assim. Eu tenho medo de chutar, mas talvez aí 16 mil, Ah, 15 então é mil. pequeno Eu mesmo, não, sim. não lembro muito, né? Mas é uma cidade bem pequena que nem faculdade, eu acho que não tem até hoje, né? Já tem muitos anos que eu saí de lá. Aham. E eu queria estudar, então, assim, naquele desespero de estudar e com a filha pequena, e sem o pai também da filha, era eu e ela. E ali foi um tempo que eu tive que tomar algumas decisões na vida. E uma das decisões mais desafiadoras que eu tomei foi que eu tive que vir embora, mas um ano antes de sair de lá eu aceitei Jesus. Uau. Que foi assim, foram na minha casa, pediram para fazer um culto no lar. E eu, tá bom, era um pessoal da Assembleia de Deus, pode fazer. E Então nesse nasceu no culto no fogo, né? lar, nasci Na- no fogo. Passei um tempo na Assembleia de Deus, uma Aham. igreja que me abençoou Glória a muito, muito. Deus. Saí dela por um chamado, um propósito. Aprendeu a orar com eles, Meu né? Deus, tudo foi com ele. Inclusive, Glória a meu Deus. esposo até estava lembrando hoje. Ele disse: amor, não esquece de falar de quem te abençoou, assim, quem te discipulou, porque às vezes a gente pensa que alguém que está no online, que está distante, ou na TV, que no caso foi na época, às vezes a gente pensa que essas pessoas não nos alcançam. E eu fui alcançada pela apóstola Valnice Milhomem. Amo demais. Pastora Valnice, ela foi assim a minha discipuladora desde o momento em que eu aceitei Jesus. Foi dela, a partir dela que deu vontade assim, eu vou ser Ai, que pastora, coisa linda. eu quero pregar a palavra. Então, naquele tempo ela estava com um mover de células no Brasil, aquela Uau. coisa toda. E mesmo eu estando na Assembleia de Deus, Sim, mas durante as manhãs que ela estava na que TV, eu estava bênção. lá sendo discipulada. Então, assim, eu aprendi a Uau. orar com ela. Amém. Ela tem um livro chamado Orando a Palavra, e foi esse livro que me ajudou demais. Então, Glória a meu início Deus. de fé foi realmente bem firme, sabe? Bem As minhas intenso, né, raízes pastora? foi bem intenso. Fogo de Deus mesmo. Foi o lugar que eu nasci para Jesus. Mas aí, depois disso, eu orei ao Senhor e precisei vir embora. Foi quando eu vim para Imperatriz. E foi em Aí assim, Imperatriz você, que porque você aconteceram. precisava trabalhar, ou alguém, Porque você eu foi morar com precisava alguém? estudar, porque eu precisava. Sim. Mas se eu te contar essa história de vir para Imperatriz, você vai achar bem estranha. Porque eu recebia muitas palavras que Deus não me queria mais lá.
Na sua cidade, no na minha caso. cidade. Em Lago da Em Pedra, Lago da sim. Pedra. Então, bem nessa época, o pai da minha filha foi um processo bem difícil, não vou relatar aqui, mas ele acabou tirando ela de mim. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com ela, a visita e tudo. Inclusive, ela está vindo conhecer Ai, que esse bênção. lugar já Tá vindo agora em já. Natal, no Eu Natal? quero que ela venha no Natal, ainda não acertamos a data. Mas foi um tempo difícil, eu passei muitos anos, desde os 7 anos até os 13 anos, eu não a vi. Oh, que Então foi triste. uma lacuna bem grande que deixou Deve muitos ter sido prejuízos, muito doloroso. muitos prejuízos. Mas aí eu agora sozinha, querendo estudar, trabalhar e sem conhecer ninguém, e eu recebendo palavras, né? Pastores que vinham por lá, dizia, tu não é daqui, vai embora daqui, esse lugar não te cabe. Eu ficava assim desesperada, porque eu nunca havia conhecido um outro lugar maior do que aquele. O meu mundo Você era nunca Lago tinha da Pedra, saído, né, nunca de para lá? lugar nenhum, para lugar nenhum. Então eu era bem bobinha assim, como que eu Sim. vou fazer? Mas aí eu tinha conseguido um emprego num supermercado, eu lembro, eu me tornei caixa desse supermercado e um dia chegou um moço lá. E aí ele ficou perguntando se eu não tinha vontade de ir embora para um lugar maior. E eu falei que vontade eu tinha muito, eu não tinha era coragem nem condições, mas era o meu desejo, queria fazer faculdade, ali não tinha, enfim. Aí ele foi e disse assim: tem um lugar muito bom que eu tenho filhas que moram lá, Imperatriz. Pensa num lugar bonito. Sabe, aquilo entrou no meu coração assim como uma flecha, esse nome. Imperatriz, eu quero ir para esse lugar. E a partir dali eu comecei a trabalhar sem falar nada para ninguém, eu não tinha nem para quem falar mesmo, de que eu vou embora para esse lugar. Então eu me organizei. E eu lembro que eu fui arrumar as coisas e eu não tinha uma mala. Então eu digo, eu vou pegar uma mala emprestada. Eu estava sem dinheiro para comprar uma mala, eu estava, enfim, numa situação bem difícil. Mas uma amiga daquela cidade me emprestou essa mala e eu coloquei as coisas dentro. E eu tive coragem de pegar um ônibus e fui para a cidade de Bacabal. De Bacabal peguei outro para Imperatriz. E se você me perguntar, você conhecia alguém lá? Ninguém. Eu não conhecia. A única coisa que eu tinha que podia ser uma luz assim para mim é que eu tinha conhecido uma missionária que é de Lago da Pedra, mas que morava em Imperatriz, e eu vi ela uma vez sentada na casa de alguém contando que morava em Imperatriz. Então eu tinha essa informação e para mim eu digo, eu vou atrás daquela mulher, porque eu vou dar meu jeito. Então, eu cheguei em Imperatriz, eu lembro, 10 horas da noite, dia 2 de abril, em 1997, faz muito tempo. Nossa. Cheguei sozinha, não tinha o que fazer, peguei um quartinho de hotel, fiquei uns 2 dias trancado, sem ter coragem de sair na rua, porque realmente eu não sabia o que fazer. Ficou assustada, né, com Muito, tudo. tudo diferente, sem conhecer Isso você ninguém. tava com quantos anos? Eu 20 e devia pouco. ter 21, Nossa, que 22. coragem, é? Eu era muito novinha. Uau. Mas são às vezes impulsionamentos do próprio espírito, né? Que quando a gente olha pra trás, "Não, eu fiz isso. Hoje eu estava lembrando, se eu não tivesse feito isso, eu Não. teria vivido uma vida completamente diferente. Eu costumo falar que nossas decisões, elas decidem nosso destino. É, Principalmente as que a gente toma bem no princípio da adolescência para a juventude, sim, o que estamos elas vivendo são hoje marcantes. são frutos das nossas decisões, né? É. E ali depois daqueles 2 dias ali naquele hotel, eu digo, eu vou procurar aquela mulher. Porque eu tenho que dar um jeito de viver nesse lugar. Eu já estou aqui, então Deus, e eu queria fazer teologia, eu queria fazer direito, eu tinha muitos sonhos na minha cabeça. E eu lembro que eu procurei aquela mulher num lugar que ela disse que trabalhava e eu não achei, mas me disseram que ela realmente trabalhava lá. E aí me disseram um lugar provável que talvez eu a encontraria. E eu fui atrás desses lugares, e numa manhã de domingo, eu lembro, eu fui numa escola, onde estava acontecendo um culto de uma igreja, e essa mulher estava lá. Uau. Eu falei para ela assim, eu digo, olha, você não me conhece. Eu sou fulano de tal. Um dia você estava na casa da fulana. Eu cheguei na porta, eu te vi lá, sei que tu mora aqui. E eu decidi vir para cá. Eu quero que você me ajude a arrumar um trabalho. Eu preciso de ajuda para mim ficar nessa cidade. É só por uns meses. Ela disse, você pode ficar na minha casa. Meu E eu Deus. lembro que eu fiquei 6 meses na casa dela. E nesses 6 meses, eu conheci uma educadora religiosa que trabalhava no município de lá, que estava precisando de alguém para passar 30 dias no lugar dela, enquanto ela fazia uma viagem.
E como eu sempre digo, que nós não podemos perder oportunidades. Uhum. Não era uma oportunidade, digamos assim, boa financeiramente. Se fosse olhar assim, parecia até que era algo assim, não era tão justo, Uhum. mas eu não Foi a olhei primeira que você teve, né? primeiro e eu pensei assim, é uma Uhum. porta. Uhum. E a gente precisa perceber as portas que Deus abre, né? Sim, E eu sim. entrei naquela porta. Eu não sei se você já ouviu falar, ele é muito conhecido, o pastor Raul Cavalcante. Não, Ele é um pastor Raul, líder não. da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Imperatriz há Hum, muitos anos. E eu lembro que eu estava lá fazendo o trabalho daquela moça e esse pastor, muito conhecido na cidade, uhum. me viu e começou a querer saber quem era aquela menina. E quando disseram quem era, ele me levaram até ele e ele disse que gostaria que eu congregasse na igreja dele. Perguntou por Deus, sabe? Deus, assim, que faz pessoas nos enxergar Uau. quando Dá ninguém está graça, nos né, vendo. É uma pastora? graça. Como aconteceu com Esther, com Meu tanto com Deus, Daniel. meu Deus. Aí eu fiquei impactada, achando o que foi que aquele homem viu em mim, porque ele era um homem tão importante na cidade, Uhum, uma igreja tão relevante. uhum. E mesmo assim, quando ele falou isso, eu disse, eu quero. Eu digo, olha, eu não tenho carta, pastor, ele não tem problema, ele já me apresentou na igreja. E alguns meses depois já me colocou na promotoria de missões, Oh, glória a que era Deus. algo que só homem fazia até aquela época, né? Então, assim, ele acabou me treinando na Que área missionária, bênção. na igreja. Então foi um tempo que eu cresci muito, até conhecer o mover celular. Aí eu tive que pedir a benção e cumprir o meu chamado no mover Como foi isso? celular, Já né? foi no caso já quando você começou a consumir os conteúdos de Valnice Milhomes. Eu já tinha os Já conteúdos assistia nessa dela, época. tudo, já sabia, eu já tinha sede por célula. Aí quando Hum, chegou esse Mover Imperatriz, eu lembro que foi mais ou menos no 2000, 2001, tava muitas igrejas assim com tudo isso lá, e eu quero fazer, fiz o encontro, pedi a bênção pro meu pastor na época, que era o pastor Raul. Eu lembro que ele disse assim: minha campeã, não me deixe não. Eu amo demais ele até hoje, é um homem de Deus, uma família uhum, extraordinária. que bênção. Mas eu sempre tive convicção do meu chamado, Sim, são né? os ciclos, né? São ciclos e o Senhor realmente me levou para um novo tempo. Antes de conhecer esse ministério, eu estava em uma outra igreja que também me desliguei, não por uma situação, não por problema, mas também por chamado de Deus, por entender que Deus tinha um propósito. E eu sempre lutei para caminhar dentro daquilo que eu tinha recebido de Deus, né? Claro que na minha jornada eu sofri muitas frustrações, muitas decepções. Teve uma época na minha vida que eu cometi aquela besteira que boa parte das pessoas que se entristecem com algo comete aquela história, eu vou congregar em casa. E foi a pior decisão da minha vida. Porque Hum, quando eu decidi congregar em casa, eu passei 6 meses muito bem. Mas foi aí que eu peguei uma rasteira bem grande de Satanás. Eu uau. digo isso porque eu acabei esquecendo de tudo aquilo que Deus tinha para mim, sabe, Oh, dos meu meus sonhos, Deus. dos meus propósitos, do meu chamado de Deus, o chamado pastoral que eu sabia que eu tinha. Uhum. Mas enfim, eu fiquei bem fria na fé, muito mesmo. E eu lembro que foi nesse período que eu conheci o meu esposo e também conheci a Nova Aliança, que hoje eu faço parte. Eu lembro que foi bem na véspera do meu aniversário, no mês de junho, quando eu vi o pastor Nonato, já vinha caminhando na Nova Aliança, mas eu tive o primeiro encontro com ele, que é o presidente do Uhum. ministério, né? E eu lembro que ele disse assim: hoje Deus está entregando um cajado na sua mão. Meu Deus. Gente, eu chorei demais. Eu lembro até hoje, ele liberou uma palavra sobre mim ele disse assim: tudo que você, tudo que você admirar, você terá e será. E eu comecei a pensar assim nas pessoas que eu Uhum. admirava, que eu Uhum. amava, e Uhum. que eram pessoas assim que, como a apóstola Valnice, né, que era alguém Uhum. assim, extraordinário, é alguém extraordinário, e eu disse, pronto, pois eu quero ser assim, Jesus, eu quero ter Amém. essa coisa de Deus que ela Amém. tem, eu quero ter essa direção, essa unção, Amém. eu quero ser ponte para que outras pessoas conheçam Jesus. Então, Glória a assim, Deus. a partir dali tudo mudou. A partir dali a minha vida tomou assim um novo rumo.
teve muitos desafios até chegar aqui, em Garanhuns. Mas já foram desafios, assim, de entender que Deus, ele tinha um chamado na minha vida e que eu devia cooperar com isso. Hoje, quando eu olho atrás, eu fico pensando assim, eu poderia ter apressado um pouco mais, eu poderia ter feito um pouquinho diferente Ter algumas amadurecido coisas, mais rápido ter aqui, amadurecido né? mais rápido, porque hoje eu entendo que muitas coisas que eu perdi foi falta de maturidade. Uhum, É por isso que hoje, quando eu olho para tantas igrejas maravilhosas, uhum, que, que os jovens têm acesso a tudo que eu não tive. Eu lembro que na minha época não é como é hoje. É tão fácil você aprender, você ser discipulado numa célula. Não era uhum. uma realidade da minha época, né? A gente tinha culto no lar, não era uma célula, não era essa supervisão de vida, não era esse cuidado. Então hoje eu fico assim desesperada quando eu vejo um jovem que está assim, parece que não está prestando atenção no que está acontecendo. Então eu fico meio que desesperada para que esse jovem acorde e que ele receba aquilo que eu não recebi, porque eu não Uhum. tive, né? Que ele evite aquilo que eu não evitei, porque eu não sabia. Então, assim, hoje eu sei que uma das minhas orações que eu sempre faço é: Senhor, me ajuda a sair do prejuízo dos anos que eu não Uhum. fiz algo para E ele ti. redime o tempo. Como ele faz isso, né? Como ele faz. Ele acelera algumas Meu coisas, alguns Deus, processos. é verdade, Eu creio nisso é também. verdade. Queria voltar só um pouquinho atrás, aquilo que o senhor ou você prefere Tanto faz. como você falou, a importância, já que você viveu isso, essa questão de pensar que era possível cultuar em casa. É muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Nós produzimos conteúdos cristãos, nós somos um canal cristão, mas isso jamais substitui um culto, isso jamais substitui uma mesa, né? Então nós temos que ter consciência de, mesmo tendo tanto conteúdo na internet, tanto canal, tantas igrejas que hoje fazem live, glória a Deus, precisamos inundar a internet com a palavra do Senhor, mas isso não substitui de maneira e hipótese alguma você frequentar uma igreja, você ser participante de uma comunidade juntamente com os santos, porque isso que você evita as pessoas, é isso que vai nos forjar, nos amadurecer e nos tornar pessoas que serão apresentadas como noiva diante do Senhor. Se você foge hoje da convivência cristã da comunidade, o que é que você vai fazer no céu, então? Não tem como, irmãos. Nós sermos igreja só querendo abraçar a cabeça, isso é mutilação. Você precisa abraçar o corpo todo. E Jesus vai vir para buscar uma igreja, não alguém que está dentro de casa. Simplesmente. Você tem que estar junto. Ah, mas o meu líder, mas fulano. É assim mesmo, irmão. Se você olhar para você, você sabe muito bem quem você é. Se você olhar para o seu coração, para a sua mente, se você se analisar só um pouquinho, você vai perceber que você não é tão bom quanto muitas vezes nós julgamos os outros. Então, ter uma consciência, né, pastora, do quão ruim nós somos, do quão terríveis longe do Senhor e da comunhão com os santos nós somos, que a gente começa a entender. Às vezes a infantilidade, às vezes eu procuro, não sempre, mas procuro me colocar no lugar do outro, me colocar no lugar da liderança, de dizer, poxa, se fosse eu nesse lugar, né? Será que minha atitude realmente seria diferente? Então, analise, pois, o homem a si mesmo. Eu acho que nos falta muitas vezes isso, pastora, Verdade. de analisar a nós mesmos. A gente é tão pronto para falar dos outros, né? Mas vamos nos analisar um pouquinho, né? Vamos É sondar um pouquinho verdade. o nosso coração. Então, eu queria que você trouxesse até meio que uma palavra de exortação, né, nesse momento para isso, uma orientação aos irmãos que por vezes acham que tem como ser crente de podcast e de cultos online. Pois é, eu costumo falar até por experiências minhas Uhum, mesmo, né? Já vivi bastante experiência dentro da igreja, fora dela, e dos prejuízos que eu tive, eu já entendi
que não tem como um cristão viver sem comunhão. Não tem como. Porque é bom todos os conteúdos, é maravilhoso, e eu acho que isso ajuda demais, é algo que está perto ali, que você tem acesso, mas a sua igreja local, a sua célula, os seus amigos da igreja, as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, elas liberam um poder que só tem no corpo de Cristo. Porque eu sou corpo de Cristo quando eu estou junto com meu irmão. Isso. E isso precisa ser muito claro na nossa mente. E hoje, principalmente nessa geração, eu que pastoreio, que cuido de gente, eu percebo muitas situações assim. Se o meu líder disse alguma coisa que eu não gostei ou até mesmo não concordei, então eu não preciso permanecer aqui, porque eu sou livre. Eu quero um lugar que seja confortável. E dentro de mim, eu não compreendo que Jesus, eu não vejo dessa forma a igreja, que Jesus está preocupado com o meu conforto dentro da igreja. Eu acredito que ele está preocupado com o meu propósito, com aquilo que eu vim fazer. Porque se eu cooperar para realizar aquilo que ele quer que eu realize, confortável ou não, pode ter certeza que o Senhor vai estar me recompensando. E mesmo que essa recompensa não chegue aqui, nós temos uma eternidade para viver. E eu sempre gosto de ir assim para o extremo. Eu digo, se imagina que tudo deu ruim aqui, dentro da igreja, tudo deu ruim. Mas imagine o que é dar ruim sem ele na eternidade. Meu Deus. Não tem como viver sem ele na eternidade. Porque as decisões que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, é onde passaremos nossa eternidade, né? Exatamente. Então, a melhor coisa é o lugar seguro entre os irmãos. Eu gosto muito de lembrar da Arca de Noé. Lá, com certeza, não era cheiroso. Lá tinha animaizinhos bem fedorentos. Lá tinha todo tipo de sujeira. E aquele povo tinha que limpar aquela arca. Eu tenho certeza, eu não romantizo uma arca, tudo arrumadinho. Não, lá era bem atribulado. Eu sei que as coisas não eram boas. Mas era o único lugar que tinha vida. Era. E a igreja de Jesus é o único lugar que tem vida na terra. Então não importa. Não importa como as coisas estão dentro dela. Eu preciso entender que Jesus está lá. E se Jesus está lá, eu faço parte do corpo, eu vou permanecer. E o que eu puder tornar melhor, se eu puder melhorar a vida do meu irmão, eu vou melhorar. Inclusive, é uma das coisas que eu conto no meu primeiro livro, é que cada um de nós tem o poder de melhorar ou de piorar a vida das pessoas. Porque eu posso lhe encontrar hoje e eu posso liberar uma palavra que lhe anima, lhe encoraja, ou eu posso fazer o contrário. E isso eu vivi muito. Então eu sei bem dizer o que isso significa, o peso que tem uma palavra. Eu decidi ser alguém que encoraja, ser alguém que levanta, porque como líder, bem antes de eu ser pastora, eu já tinha entendido isso, mas como pastora se intensificou ainda mais. Quando tem uma pessoa difícil perto de nós, eu costumo dizer que nós temos a oportunidade de liberar, de mostrar o que há de pior ou o que há de melhor em nós. Então, eu tenho uma frase que eu digo assim: pessoas difíceis, elas só nos fazem mostrar o nosso pior ou o nosso melhor. Porque a gente vai fazer aquilo que você acabou de dizer. E se fosse eu? Então, sempre que eu encontro alguém difícil, eu começo a pensar, mas e se fosse eu, com a história que ela viveu, com a vida que ela viveu, com tudo que ela passou, como é que eu estaria reagindo hoje? Lidando com esses BOs, né? Exatamente. Então, isso me faz cuidar melhor, isso Ter me faz ver compaixão, melhor, né? ter Empatia, isso é compaixão. empatia, né? Exatamente. Então, o que eu poderia dizer de alguém que decide não estar junto da igreja porque acha que os conteúdos que tem é suficiente. Além disso que eu já falei, eu gosto de lembrar de Ana, que não tinha necessidade, lá em 1 Samuel capítulo 1, Ana não precisava ir para a casa do Senhor aturando a penina, mexendo com ela o tempo todo, causando assim um incômodo porque tinha filhos e ela não tinha, mas mesmo assim ela ia todo ano, todo ano. Verdade. E eu sei que não era fácil. Ela não deixava de honrar o Senhor Ela não por causa de deixava. Penina. Uau, Exatamente, ela não glória a Deus. deixava.
E a Bíblia diz que quando ela se levantava para ir, a outra começava a Hum. falar coisas, e eu imagino que essas coisas eram: "Ó, eu nasci um menino lá em casa. Tu Meu não Deus, tem já nenhum. pensou? Olha aqui, eu tenho tantos. E tu, cadê os teus?" Meu Deus. Então, assim, ela podia ficar em casa, mas ela ia todo ano. E nos anos que ela foi, um dia, Deus entregou o milagre dela. Uau. Aí eu gosto de dizer, eu digo, tem crente que deixa de ir para a igreja por qualquer motivo. E tem milagre que Deus só vai te entregar lá, porque é lá que o corpo está É, reunido. Eu sei que é. tem coisa que Deus vai nos dar no secreto. O que ele tem para o secreto é no Sim, secreto. é. Mas tem algo que ele vai entregar na igreja. E se eu não estiver lá, eu não recebo. Se Ana não tivesse permanecido diante daquele desafio que era tão ruim para ela, dela ir todo o tempo, mesmo com aquele incômodo, ela não teria recebido a palavra que ela recebeu e Samuel não teria nascido. Meu Eu Deus. acredito que tem muito Samuel para nascer e tem Amém. muita gente que talvez esteja impedindo o nascimento do seu Samuel, porque está emburrado com alguma coisa, Uhum, porque se posicionou achando eu não vou, eu não quero, eu não uhum, preciso passar por isso. Essa é uma frase que gostam de falar uhum, nessa geração. Eu não sou obrigada. Eu tenho outra uhum, igreja para ir. Eu tenho uhum, outro povo para ir. E, na uhum. verdade, a gente não tem a compreensão de que a nossa igreja é a nossa família Sim, também, né? sim. Alguém que nos acolheu, que nos amou. Quando eu olho para o ministério que eu faço parte, para os pastores que cuidaram de mim, eu não consigo olhar sem pensar como pessoas que me amaram, que me cuidaram, que são a minha família e que eu simplesmente não posso largar por qualquer coisa. Então, assim, hoje a palavra que eu dou para qualquer pessoa que não tem encontrado forças para congregar, não tem, rompa com isso, sem forças mesmo. Procure a ajuda de alguém, chegue Amém. perto, mas não fique longe do corpo, porque você tem uma função no corpo. Você é alguém especial. E Verdade, Jesus te quer lá. E como verdade. você falou no princípio, nós vamos para o céu e lá nós vamos exercer aquilo que é um treino aqui. Nós só Uhum. estamos treinando para ser noivo aqui, porque É, nós vamos ser mesmo é lá aquela que vai glorificar Jesus o amém. tempo todo. A igreja dele, nós vamos estar juntos, dando glória a ele todo o tempo, segundo a Bíblia diz. Então vamos treinar aqui, tá difícil, vamos treinar, é difícil mesmo. É É difícil. difícil a gente ir para academia, perder uns quilinhos. Nunca É vi nada difícil, bom você conseguir de forma fácil. tudo é difícil. Esses dias eu gravei um story. Eu digo, meu Deus, olha, é difícil ser inteligente, é difícil ser bem-sucedido, é difícil ser magro, Principalmente ser é magro ou luta, difícil, é Jesus. luta, é difícil ser crente. Não romantismo, não romantizo, pastora, porque não é um lugar fácil. Para você ver, o maior símbolo do cristianismo é uma cruz, é morte. Exatamente. Né? Então, gente, não é fácil, né? Não é fácil também estar aqui, às vezes 2, 3 vezes por semana, eu trabalho o dia todo, aí, né, a gente tem que estar aqui, nós estamos cumprindo o propósito, às vezes não é fácil, É verdade. né? Se santificar, ler Bíblia todo dia, orar, vigiar, né? Na nossa língua, que a gente tem que estar pedindo igual Davi, guarda sobre a nossa língua, porque eu mesmo sou sanguínea, meu Deus, é uma luta todos os dias. Então, todo mundo está vivendo as suas debilidades, as suas fragilidades no caráter, né? Para que nós possamos parecer ainda mais com Cristo. Não é fácil, irmão. Então, não pense que só você está passando por isso. Está todo mundo no mesmo barco, né? É Tá todo verdade. mundo procurando, lutando. Alguns já alcançaram algumas coisas que talvez não tenhamos alcançado, mas estamos no caminho para chegar lá, É né, pastora? verdade, é verdade. E o caminho é Jesus, não tem outro não. É. Meu esposo ele costuma dizer que Jesus ele é só a porta de entrada quando eu aceito. A jornada com ele é outra história. Hum, E aí ele sempre diz: existe um caminho que ninguém vai caminhar por nós. é. É nós que temos que caminhar. E aí é quando a cruz precisa alcançar, né? Nosso eu, nossos relacionamentos. E cruz, como você diz, fala de morte e principalmente da morte das nossas vontades. Hum, Quando a gente entende que, não, eu aceitei Jesus, não foi só para mim ter uma vida melhor, porque a gente vai ter uma vida melhor, vai, porque toda guerra que a gente entra, a gente vence.
Em nome de Jesus está lá. Jesus. Jesus está lá. Não É. tem. É como até o pastor falou esses dias, ele disse assim: não é fácil a vida cristã, trouxe todo um contexto e tal, mas no final ele disse assim: mas é o lugar mais seguro do mundo. Mais seguro. É onde você vence guerras. É o lugar mais seguro do mundo. Você saber que o Senhor pode estar o mundo caindo, mas o Senhor está comigo. É sobre isso. Então não importa a Uau. tempestade. Não Amém. importa. Jesus Tá no está barco. lá. Jesus está lá. Amém. Na maior tempestade da vida que você possa imaginar, ele está lá. Sempre que eu chamo alguém para aceitar Jesus, aí a pessoa fica resistindo, não quer. Eu digo, vem mesmo sem querer, faz a oração comigo, porque é profético. Quando tu diz assim, Jesus, eu reconheço que tu é o meu dono, Amém. eu reconheço que tu é o meu Senhor, que eu sou pecador e que eu preciso de ti. Olha, tu nem precisa vir para a igreja, não, só diz. Porque quando tu diz, o Senhor pega essa palavra, daqui a pouco tu vira o crente mais crente dessa igreja. Tu começa liberando. Eu creio muito no Amém. poder das palavras. Amém. Tudo Também. que eu vivi na vida foi exercendo o poder das palavras que eu Amém. aprendi com a apóstola Valnice. Amém. Então isso me fez avançar. Sim. E hoje, quando tudo parece difícil diante de mim, eu começo a dizer, Senhor, eu creio no poder da tua palavra. O Senhor fez o mundo com as palavras, Amém. e o Senhor disse que nós podemos chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse. Uau. Senhor, eu chamo agora, e eu começo a declarar, na minha vida, tudo é assim. Primeiro, Aleluia. eu declaro por algum tempo e logo depois eu vejo as coisas se estabelecendo. Digo, meu Deus, como foi rápido, meu Deus, parece que foi muito ligeiro. E quando a gente está só assistindo acontecer, a gente pensa que foi tão rápido que não teve nenhum problema, não teve nenhum trabalho. Mas eu quero dizer que tem, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem um preço a pagar, todo mundo. E eu costumo dizer que a gente tem aquilo que a gente está disposto a pagar. A salvação é de graça, logicamente, mas essa vivência para chegar onde o Senhor quer que a gente chegue, eu costumo dizer que chegar a Canaã não é de graça. E eu sempre gosto de lembrar que a Canaã, minha e sua, ela é aqui na terra. Um dia nós vamos para Jerusalém, que é o céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar com gigante, nós vamos lutar com toda espécie de coisas que tiver que aparecer diante de nós. Verdade. Mas nós temos uma certeza, nós vamos vencer. Amém. E a terra que mana leite e mel vai chegar, nós vamos entrar e nós vamos poder cooperar com aquilo Glória que a Deus quer fazer Deus. na vida de outras pessoas. Amém. Tem coisa mais linda do que ver Jesus nascendo na vida de outra Tem, pessoa, né? Ver as pessoas aceitando Jesus, ver a casa, a vida delas sendo transformadas. É verdade. É lindo demais. Para mim é o maior milagre, é a salvação. Mas é. É ter a sua mente iluminada pelas verdades de Deus. É o Senhor encontrar abrigo no seu coração. É verdade. Né? E fazer morada através de... Meu Deus, isso é o maior milagre. É a mudança da mente. A gente se alegra tanto com alguém que... Um cego que vê, um coxo que anda. E tudo isso é maravilhoso. Uma doença que é curada. Gente, mas como é bom ver o milagre da vida. Quando alguém aceita. A Bíblia diz que tem festa no céu. Verdade, Então, quando assim, um pecador se arrepende, quando né? o pecador se arrepende. Então, assim, é extraordinário. Dinheiro não compra, não tem nada de melhor. Verdade. Eu louvo a Deus. E quando alguém pergunta assim, pastora, é difícil ser pastora? Eu tenho algumas lideradas que eu Não digo deve ser fácil, não. que elas vão ser pastora. Deus me livre, ser pastora é muito ruim. Eu digo, não. Aí esses dias alguém disse assim para mim, uma delas, pastora, me diga bem aqui, qual é a melhor coisa de ser pastora? E eu respondi exatamente isso. Eu digo, ver alguém transformado não tem preço. Não tem preço. Aí, eu sou pastora por vocação, sou apaixonada pelo pastoreio. Eu não fui alguém assim, eu costumava dizer para o meu pastor, eu digo, pastor, eu acho que Deus, quando ele me colocou no ministério, eu acho que foi tipo assim, menina, vai, porque eu não te aguento mais não, porque era o meu sonho. Eu digo, não, eu quero ser pastora, eu quero fazer o que Jesus fazia, eu quero transformar vidas, eu quero abençoar pessoas. Então, assim, eu sou muito apaixonada por isso. E quando eu vejo alguém muito difícil mesmo, eu decido orar e dizer, Senhor, me diz bem aí qual é o caminho.
porque eu não desisto de pessoas. Não Amém. importa quem seja ela, eu não desisto. Aí quando alguém tá muito difícil, eu digo, olha, deixa eu te dizer logo uma coisa. Eu não vou desistir de você. Então, se você não me quiser na tua cola, tu fala, pastora, me larga. Um dia desse teve uma que disse, pastora, me larga, que eu quero ir pro mundo. Eu não quero Deus, não. Eu digo, tá bom, minha filha. Eu vou lhe largar, mas eu vou orar. Eu vou continuar orando para que Eu Deus vou, faça. eu vou continuar orando. E ela continua debaixo das orações. Mas Amém. enquanto não me expulsar da vida, eu tô lá. Porque eu acho que não tem coisa mais linda. Isso é ser pastor, Meu né? Deus, De para mim verdade, é demais, é genuinamente. demais. Amém. Amém, pastora. Me diga, como você diz, me diga aí. Diga aí, uma das experiências que mais impactou sua vida. Eita Deus, foram tantas, tantas, mas o fato de Deus ter me encontrado, o fato de Deus ter me levado assim por impulso para a Imperatriz e ele ter me tornado pastora, que era o meu maior sonho. Antes de todos eles, era o meu maior sonho. E eu tive muitas experiências com Deus, que não dá para enumerar, foram muitas, muitas, em todas as áreas da vida que você imaginar. Na área financeira, na área emocional, na área. Nos conte uma história dessas Eu vou contar da área emocional que eu acho que pode ser, que já vem na cabeça. que pode ser algo de problema de alguns. Eu tinha um problema no dia do meu aniversário. Ah, eu acho que é um problemão de muita gente, né? Pois é, Eu mesma fui curada eu disso. acho interessante contar isso. Só que qual era o problema? Eu gostava do meu aniversário e eu queria que as pessoas lembrassem. Só que elas não lembravam. Não era pelo presente. Era lembrança. É porque eu queria que alguém dissesse Feliz aniversário, parabéns. Era só isso que eu queria. Uhum. E como eu não tinha isso, então eu comecei a dizer para as pessoas. E ficava chato, né? Imagina eu te procurando um mês antes do meu aniversário e dizendo: Ei, dia 16, viu? Ei, mês que vem, não esquece não, meu aniversário. Sim. Fiquei Ah, chata, é uma carência, né? uma carência. Sim. Então eu era essa pessoa. E a pessoa não lembrava, então eu chorava. E eu lembro que Ai, em que um dó. desses anos, eu estava chorando, desesperada, chateada. Deus, ninguém nunca lembra do meu aniversário, ninguém nunca lembra. Mesmo eu lembrando, assim. Eu fico falando esse tempo todo e o povo não lembra. E eu estava chorando mesmo, desesperada. E eu tenho certeza que aquela voz foi a voz de Deus. Ele disse assim: quem nasceu nesse dia foi você. Quem tem que lembrar é você. Receba. Eu digo, Eita, não. como Deus foi direto. Não, muito forte isso. Parecia que tinha alguém ali do meu lado. Eu me Uau. assustei. E aí eu fiquei Foi com aquela. audível. Foi muito forte dentro de mim. Quem nasceu nesse dia foi você. Lembre você. Quem tem que lembrar é você. Receba. Aí eu lembrei daquela história, daquela versículo de Paulo, quando ele diz: chorai com os que choram, chorai com os que se alegram, ou se alegrar com os que se alegram. Eu digo, meu Deus, se o aniversário é meu, Quem tem que celebrar é você. quem tem que celebrar sou eu. E aí leva os outros a celebrar comigo. Não é alguém que tem que. Isso. Não, Deus. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a dar um café da manhã para as pessoas que Olha que trabalhavam. legal. Por 5 anos eu fiz isso Uau. no local de trabalho. Eu preparava um presente, não era qualquer presente, era um presente mesmo, bem lindo. Fazia um cartãozinho e dizia obrigado por fazer parte da minha vida. E naquele dia 16 eu tomava café com os colegas de trabalho e dava um presente para cada pessoa. Então, durante aqueles 5 anos, tinha gente que ia lá naquele ambiente porque sabia que naquele dia tinha um presente. Que a pastora Cleide, todo aniversário dela, ela dá presente. Então, assim, e isso eu levei para a vida. Então, hoje, no dia do meu aniversário, eu dou presente. Eu escolho pessoas para dar presentes e celebro a vida o mês inteiro, porque eu acho injusto você esperar um ano todinho e celebrar um dia. Então, eu celebro o mês todinho. Pronto. Aí alguém diz, pastora, mas o E mês deixa não todinho, eu digo, prestar? o mês é meu. Então, Hoje, pronto. Eu que comemoro do jeito que eu eu quiser. que comemoro. Então, pronto, eu celebro, e isso mudou minha vida, isso me curou. E eu uso essa história para fazer pessoas amarem o dia do seu aniversário, Glória a porque não tem Deus. dia mais precioso. Eu falo assim: desde o dia que você chegou na Terra, a Terra nunca mais foi a mesma.
porque não tem ninguém igual a você. Aleluia. Ninguém nunca Amém. viveu no seu lugar, ninguém nunca existiu no seu lugar. Só olha que coisa poderosa, você é Poderoso, é única. poderoso. Você é única. Então, se você é única, nunca teve Já tô me alguém, achando aqui, pastora. mas se ache. Traz aí, Se João. ache. Ninguém nunca existiu no seu Amém, lugar. amém. Você é única. Amém. Então, assim, você nasceu no dia, na hora certinha. Você nasceu, a terra mudou. Você é Olha. especial. Ixi, Porque tem algo em você que ninguém tem. é verdade, Então, assim, pastora. Amém. você Recebo. precisa, nós precisamos entender essa personalização que Que o Senhor colocou para cada um, Ele né? nos deu. Então, assim, no ventre da nossa mãe, o Salmo 139 diz que ele nos entreteceu lá. Nos teceu, né? Exatamente, fez bem direitinho, Coisa ninguém linda. estava olhando, ninguém estava vendo, mas ele estava fazendo uma obra de arte. E não estava nem aí se alguém estava vendo. Mas ele decidiu tudo em nós, os nossos olhos, nosso cabelo, tudo que há em nós. Ele nos deu e ele nos criou com um propósito, porque a Bíblia diz lá no capítulo 139 que ele escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia Existia, ainda. né? Então ele escreveu uma biografia no céu a seu respeito. Como que eu não vou me sentir a pessoa se eu já nasci com um livro escrito que está lá em Coisa cima? linda, meu Deus, É amém. muito poderoso, é muito Verdade. poderoso. 2 pontos aqui que, enquanto você estava falando, primeiramente, a importância de você perceber uma pessoa curada. Olha só que interessante, né? Muitas vezes a gente cobra dos outros aquilo que você deveria fazer, porque às vezes as pessoas querem ser convidadas, né? As pessoas elas querem ser benquistas, mas você faz isso. Você semeia isso. Você chama as pessoas para sua mesa para que você seja convidado para outras. Você é a pessoa que abraça para receber abraço. Você é a pessoa que manda mensagem para alguém para poder receber. Então, às vezes as pessoas elas não semeiam, mas esperam dos outros aquilo que não fazem. Isso pelo amor de Deus. Então, veja, uma pessoa curada é alguém que não fica à espera de nada. Ela vai lá e faz, né? Foi muito poderoso isso que o Senhor falou contigo. O dia é seu, o mês é seu, quem celebra é você. Às vezes a gente está colocando a nossa felicidade, a nossa identidade em pessoas que são tão problemáticas quanto a gente. Olha só, tá todo mundo tendo seus BO. Todo mundo tem problemas emocionais, seja a área que for. E às vezes nós estamos depositando nelas aquilo que a gente tem que depositar em quem é perfeito. Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são perfeitos. Agora, esperar dos outros aquilo que ninguém tem para dar, porque eu não posso depositar a minha identidade, minha alegria, né? Você ficou lá triste, chorando amargamente, né? E outra coisa que eu até queria comentar sobre isso é que estar nesse lugar é muito doloroso para você. Porque às vezes quando a gente está nesse lugar, esperando pelos outros, é horrível. Você que vai sofrer. Tá todo mundo vivendo a vida deles, seguindo o fluxo da vida. E você tá ali, coitadinho, sofrendo a morte da bezerra, ouvido aos céus, pelo amor de Deus. Vamos sair desse lugar em nome de Jesus. Vamos sair desse lugar, porque a gente convive, né, pastora, com pessoas que... Sim. Que a gente percebe uma imaturidade, né? Aquela pessoa que, se você falar uma coisinha que desagradou, a pessoa já some. Eu não vou atrás, pastor, eu vou deixar a pessoa ter o tempo dela, tal, eu não vou ficar, sabe? E a minha vida tá seguindo aqui. E a pessoa tá lá emburrada. Paciência. É né? difícil. Então, eu já estive nesse lugar. Por isso que eu falo também com muita veemência. Eu sei o que é isso. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Siga o fluxo da vida. Se esforce para amadurecer. Peça a Deus para que Ele mude isso, que ninguém quer sentir isso. Mas precisa de esforço para sair desse lugar. né? E uma decisão pessoal, viu? Porque se eu não tivesse saído desse lugar, louvado seja Deus que eu ouvi uma voz do céu. Talvez você que está nos ouvindo hoje não ouviu, está ouvindo a nossa voz agora. Entenda que é a voz de Deus. Amém. É Deus dizendo para você, saia disso. Saia desse Porque lugar. eu lembro, lá em João, me parece que é João 5, que Jesus encontra aquele moço há 38 anos perto lá do tanque de Betsaida, né? Querendo. Ai, eu amo essa passagem também. Eu amo Meu a maneira Deus. Jesus pedagógica perguntou, que né? Jesus tratou com aquele O que é homem. que tu quer? Ah, Senhor, ninguém me leva. Jesus, O que é que tu quer, abençoado?
eu disse, gente, esse homem aqui é o retrato de alguns crentes. É o retrato da meninice. Porque Jesus perguntou para ele se tinha alguém que não levava. Jesus não perguntou. Jesus perguntou o que ele queria. E ele, não, ninguém isso, ninguém aquilo. Vai um na minha frente, aquela história. Ninguém me chama, meus líderes não me reconhecem, basta. É só os outros, é só o fulano, é só... E Jesus simplesmente olhou para ele e disse, te levanta e anda. Tipo assim, Jesus não quis saber, Jesus não ficou lambendo as feridas, como algumas pessoas ficam. E eu percebo nessa geração, dentro das igrejas, o que acontece? Tem um grupo de pessoas que elas são feridinhas, mas tem outro grupo que lambe as feridinhas. E esse grupo as que dependências lambe as feridas, emocionais, né, pastora? Deus, é terrível. Detesto essa dinâmica. E tem em todo lugar. Em todo lugar. E em todos os setores do sistema eclesiástico. De líder para líder menor, olha, pela fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus tratando com aquele homem, eu digo, gente, tá tão óbvio, olha o que Jesus está dizendo aí. Jesus não ficou lambendo ferida daquele homem. Jesus só disse, isso é problema teu, eu quero tratar com o teu problema, larga a vida dos outros, te levanta, anda, vai caminhar. E acho poderoso também a passagem da mulher, né, do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar sobre Jesus. Aí vem na cabeça dela, se eu tocar, ele nem precisa olhar para minha cara. Ela acreditou tanto o que Jesus carregava que ela disse, se eu tocar na orla. Ou seja, pastor, eu fiquei pensando sobre isso essa semana. Essa mulher chegou se arrastando. A Bíblia diz que ela era encurvada. Não sei se é esse ponto, né, de ter chegado na orla. Por que na orla? Por que ela não pensou tocar no ombro? Por que ela não pensou tocar no cabelo? Não. Ela foi para um lugar de humilhação, de serva. Não sei se pela encurvatura ou se ela entrou de alguma maneira se arrastando mesmo para tocar na orla de Jesus. E olha que interessante como a nossa intenção muda a nossa vida. Porque tinha um monte de gente batendo em Jesus. E aí as pessoas até disseram, pelo amor de Deus, Jesus, que pergunta é essa? Jesus, não sou idiota e não estou falando besteira. Alguém me tocou diferente. Uau. Esse é o ponto, né? Uau. O toque meu diferente. Deus, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Uau. Eu costumo dizer que a parte do evangelho que funciona para qualquer pessoa é aquela que ela decide crer. Uau. Porque o evangelho, ele é 100% milagre de Deus. E aquilo que eu quiser, o evangelho me responde. Então, aquela mulher, ela teve uma fé criativa. Yes. E nós podemos ter. Sim. Porque ninguém disse para aquela mulher, ninguém falou. Ela nem tinha visto Jesus, foi só uma notícia. Só a notícia. Ela creu de tal maneira que ela disse, se eu tocar nesse homem, eu vou ser livre desse mal. Um mal de 12 anos. E eu não sei há quantos anos talvez você esteja vivendo algum problema. O que eu sei é que chega um dia que se você realmente quiser tocar em Jesus, se encerra naquele dia. É verdade, é verdade. Né, pastora? E talvez a dificuldade das pessoas de se posicionar para viver algo diferente seja essa questão de dizer assim, eu preciso ver algo. Sabe, as pessoas têm muito disso, elas têm que sentir algo. Não, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que ouve a gente aqui agora. Na maioria das coisas que aconteceram na minha vida, eu não tive que ouvir ou sentir algo sobrenatural. Não, eu só tive que entender que Jesus já era uma realidade, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele está à nossa disposição. É só isso. E como você falou, eu me levanto e as coisas acontecem. Como eu estava falando a história de Ana, chorou a vida toda. Um dia, a Bíblia diz lá no versículo 9, Ana se levantou e foi ao altar e fez algo diferente. Ela estava ali com aquela mesma dor por anos. Mas ela não tinha entendido que ela podia fazer algo. Um dia ela simplesmente decidiu, eu vou vir aqui, eu vou fazer aqui um voto ao Senhor, porque eu já devia ter feito faz muito tempo. Foi lá e fez, a palavra veio, o menino nasceu. Então, às vezes, a gente está no ambiente do milagre, a gente está com todas as ferramentas para o milagre, mas tem uma estrutura enganosa dentro de nós que não deixa o milagre acontecer. Sim, nós precisamos convergir as nossas atitudes com a palavra de Deus. Né? Exatamente. E aí é um encontro, né? Ana, agora tu fez a oração certa. Essa eu vou responder. Exatamente. O teu chororô, aquilo que tu tava falando não era o que eu queria, não. Agora
tu acessasse. Exatamente. Uau. Eu sempre gosto de, depois tu dá uma olhadinha, porque eu não decoro os textos assim com tanta facilidade quando eu tinha 20 anos. Mas o primeiro capítulo de 1 Samuel, durante muitos anos da minha vida, eu fiquei olhando a história de Ana assim, que ela levantava para ir e quando ela levantava para ir com o seu esposo, a outra se levantava e começava e ela chorava e não comia. De quem essa mulher jejuava. Depois os anos foram passando e eu fui lendo aquele texto de novo. Eu digo, não, ela não chorava, não era jejuando, não. Ela chorava e não comia, era de tristeza. De tanto era tristeza que quando o sacerdote perguntou se ela estava bêbada, ela disse, eu estou angustiada no meu espírito. Então, o que aquela mulher passou todos aqueles anos indo para a casa do Senhor? Zangada com a Penina, ressentida, ofendida. Uau, isso é uma chave, hein? É uma chave. Quantas vezes estamos indo para a igreja carregando esses pesos da ofensa? Exatamente. Aí Meu estava lá, estava Deus. adorando, mas estava ofendida. O texto é Uau. claro que ela estava ofendida. E quando a Uau. Bíblia diz que ela se levantou, ela decidiu Olha essa que postura. Penina não mudaria mais a vida dela. Aleluia. Que Penina não precisava largar o que ela tinha, não precisava parar de ter filho. Penina não era nada diante daquilo que Deus queria fazer com ela. E aí eu sempre gosto de perguntar, quem mudou para Samuel nascer? Foi Penina? Não, continuou Não foi lá. a situação que mudou? Não, Quem mudou continuou foi lá. Ana. Foi Ana que mudou. Irmão, Ana fez diferente. é difícil ver essa palavra, mas é a verdade. É. Muitas vezes Deus não está preocupado com a mudança da situação ou do que nós estamos vivendo. Deus está preocupado com a mudança interna que Ele quer construir em você. Exatamente. Né? Ele quer levantar o teu espírito, ele quer levantar você, ele quer que você se posicione diante da situação. Muitas vezes, quantas mulheres, né, que talvez estejam nos acompanhando, homens que querem que seus maridos sejam convertidos, quando na verdade Deus está usando a situação do teu marido para te deixar mais santa. Exatamente. Para te transformar na mulher que Deus quer que tu seja. Lhe levar a fazer outras orações, outras palavras. Isso, uau. Porque eu lembro, eu não gosto muito de contar essa história, mas foi muito antes de eu conhecer meu marido, e eu tinha um sonho de marido. Mas o meu esposo não se incomoda que eu conte isso, não. Eu dizia para Deus que eu queria casar com um homem negro, que tivesse 1,81 m pelo menos, não podia ser menos. Mas tinha que ser É o sonho negro. da irmã Suzy e João. Oi, irmã Suzé. Vai que tem alguém aí com essa oração, fazendo uma oração, escute isso. Por anos eu fiz essa oração. E eu fiquei noiva, acho que 3 vezes, e os noivos me deixaram. Inexplicavelmente. Eu não conseguia casar. Então, assim, eu estava já assim, bem zangada, bem desesperada. E um dia eu tô caminhando em direção à minha casa ou à igreja, não lembro direito, já faz um tempo, e Deus disse assim, mude sua oração. E eu, que oração? Mude sua oração. Como eu estava no meio da rua, eu fiquei olhando assim, digo, Diga oração, pastor, para eu orar essa daí. que oração foi essa? Aí o Espírito trouxe, mude a oração do seu esposo. Eu digo, Senhor, tu não quer que eu case com um homem negro, com um homem grande, aquela coisa toda? Eu disse, tá bom, Deus. E eu caminhando e brigando com Deus sozinha. Tá bom, Deus, pois eu vou desfazer. Não precisa ser negro, não precisa ser alto. Faz o seguinte, Deus. E tinha que ser pastor. Essas vezes Deus, tá bom. Que seja do jeito que o Senhor quiser. Mas eu vou te pedir só uma coisa, Senhor, tem que ser pastor. Eu não quero um homem que não seja pastor. Que não seja do ministério, né? Tem que ser pastor. Então, assim, eu fiz aquela oração. E, se eu bem me lembro, não demorou 2 anos. Eu já encontrei o meu esposo, que é o meu esposo hoje. E hoje, o meu esposo é o avesso de tudo aquilo que eu pedia para Deus. Uau. Ele é branco, ele é baixo, mas ele é cheio de Deus, foi tudo que eu pedi para o Senhor. Amém. Ele é um homem extraordinário. E ele ri quando ele lembra dessa história, quando ele me vê contando, porque às vezes eu conto para mulheres solteiras e falo, para de ser tão exigente. Eu não vou dizer que Deus não tem algo especial para algumas pessoas, cada pessoa ele trata de um jeito, mas você precisa entender que ele sabe o que é melhor, então deixa ele livre. Senhor, manda.
pode mandar que eu tô aqui para obedecer, tô aqui para... Ele vai lhe dar o privilégio de você escolher, Sim. mas ele vai lhe dar alternativas, deixe Uhum. ele trabalhar em você, né? Porque às vezes a gente exige tanto e a gente acaba não casando. É. Eu conheço mulheres que envelheceram e elas não casaram porque elas queriam alguém do jeito que elas quisessem. Se eu tivesse esperando o homem que eu disse que eu queria Uhum. para Deus, pode ter certeza que eu não tinha casado ainda. Eu ainda estaria Tava esperando o solteira. negão até hoje, não era, Tava pastor? esperando o negão até hoje, que Deus Eita. não tinha para mim, né? É só se fosse mais na África, não era, Aí pastor? Aí, tava então. mais fácil, né? Era, tava mais fácil. Então, assim, tem algumas orações que a gente, e isso é muito importante. Gente, palavras, elas são poderosas. São sementes, né? Sementes e orações, elas são feitas com palavras. Então, Hum, às vezes, pode ter oração que você fez há 10 anos atrás, está amarrando sua vida até hoje. Não. meu Deus, tá amarrado? Provérbios 6:2 diz que você fica amarrado pelas palavras que saíram da sua própria boca. Meu Deus do Então, céu. assim, de vez em É quando, eu forte. faço uma análise. Aprendi com a Sim. apóstola Valnice. Faço uma análise de, peraí, quais foram as orações que eu fiz, Jesus, a respeito disso Hum, aqui? Aí eu começo a desfazer. Senhor, eu torno sem efeito aquela palavra, eu torno sem efeito aquela oração. Eu meu libero outra Deus. oração hoje, outra palavra hoje. E assim eu guerreio no mundo do espírito, Que porque poderoso, palavra né, não João? morre. Uma coisa linda. Uau. Palavra não morre. Tá vivinha. Se você liberou uma há 20 anos atrás, tá lá. E palavra, Jesus. ela pode se tornar uma torneira de bênção sobre você ou uma arma apontada na sua cabeça. Meu Deus. Palavra é muito poderoso. Forte, viu? Tem o poder da vida e da morte, a Bíblia diz, É né? verdade. A nossa boca. É verdade. Pastor, e quais são, assim, os princípios, valores, enfim, que mais moldam, assim, a tua vida cristã? Como eu disse, a minha maior referência desde que eu aceitei Jesus foi a apóstola Valnice. E assim, a forma que aquela mulher se entregou para Jesus e ela fez, ela fez de Jesus assim a vida dela, ela Foi. entregou tudo. Ela não depende de alguém, ela não fica esperando alguém. Claro que ela teve vários processos, o testemunho dela é lindo. É. Então, tudo aquilo que aquela mulher viveu e ensinou e ensina até hoje acabou moldando a minha vida. Algumas coisas que eu não entendia ou que eu não recebi da minha família, porque eu não fui alguém criada numa casa com os irmãos, tudo bonitinho, o pai ensinando sobre caráter, o pai ensinando sobre valores familiares. Eu não tive isso. Então, na verdade, eu fui vivendo em um meio que me ensinava tudo o contrário disso. Por isso que eu gosto de dizer que o tempo, depois que eu aceitei Jesus, o meu contato, mesmo que pela TV, com a apóstola Valnice, ela foi moldando o meu caráter, sabe? A minha maneira de viver, o meu estilo de vida, o jeito de eu olhar as coisas, de valorizar as coisas, de entender que o maior valor que existe na Terra hoje, a coisa mais valiosa que tem na Terra hoje é gente e que é inegociável. Uhum. Não importa se tem dinheiro rolando, se tem Uhum. um poder, gente é a coisa mais importante. Então eu creio assim que eu eu não tenho nem palavras assim para dizer como que eu olho os valores hoje que os princípios que eu vivo, que eu creio, e que a minha igreja, o ministério que eu faço parte hoje crê, e a gente vive esses princípios, mas eu acredito que o caráter de Jesus, assim, de querer ser como Jesus, de expressar Jesus, eu acho que isso é uma das coisas mais fortes em mim. O meu esposo, inclusive, hoje ele estava falando, ele disse, amor, tem uma coisa que eu admiro em você demais. Você é uma pessoa assim destravadora de destino. Parece que quando você vê alguém, não importa se você vai sofrer um dano, não importa se, mas você quer ver alguém sendo transformado. E não é fácil hoje você ver essas coisas, porque a gente quer resolver a vida, como você falou, todo Uhum. mundo tem BO, então nós queremos resolver nossa vida. Uhum. Cada um que resolva os seus abacaxi aí, porque eu tenho o É. meu para resolver. Mas eu acredito muito nessa situação assim de que um dia eu vou estar diante de Deus. E isso
pode ser que não é quando ele vir buscar a igreja, eu posso ir antes. E é isso que a gente precisa acordar, que Jesus vem para quem morre. Ele já veio. É verdade. Então eu não posso E ficar... a gente não tem controle sobre a vida nem a morte. Não tem. Eu não posso ficar esperando que Jesus vai vir. Não, ainda vai dar um tempo. Ele não vai vir agora, não. Mas se eu morrer, eu vou agora. E eu me encontro com ele ou não, né? Então, eu não quero encontrar com ele sem ter impactado outras pessoas. Porque eu acredito que aquela ordem de Jesus no livro de Marcos, de ir fazer discípulo, é para todo mundo. Não é só para pastor, não é só para... Para Você todos. aceitou E Jesus, de fazer discípulos. você já é missionário, já Ele aceitou não Jesus. diz, né? Se é pastor, se é mestre. Não, Não ide, diz. né? Aí a maioria dos crentes acha que não, que isso é algo que eles não precisam fazer, porque isso é coisa de pastor, de um líder de célula, de qualquer pessoa. Mas, na verdade, nós vamos prestar conta diante de Deus. E eu sei que o Senhor vai exigir de nós esse talento que Ele nos entregou. Verdade. Esse é um talento que todos nós temos. E a omissão é bem complicado, né? Então, aonde eu passar, eu quero Amém. falar de Jesus, eu quero deixar Jesus muito claro, eu quero exalar Jesus. Amém. Mesmo que às vezes a gente pareça chato, porque tem gente que acha chato. Mas é melhor ser chato e expressar Jesus do que negá-lo e escondê-lo, Isso. né? E a gente ser cobrado na eternidade por não tê-lo feito, né? Verdade, Então pastora. eu sou muito apaixonada por Jesus e eu trabalho para viver a expressão de Jesus. Então, nós temos um curso até na nossa igreja que dentre as disciplinas tem uma que é caráter de Cristo. E eu digo, é disso que eu preciso todo dia, porque você não está pronto, nunca. Todo dia você evolui em algo, todo dia você cresce em algo, todo dia tem algo novo para você aprender. Então, eu acho que é isso. A gente está sempre pensando, não esquecendo de que nós não sabemos o suficiente. Sempre tem uma coisa nova. Com alguém que está chegando, com Ele alguém é que já novidade tá de ali. vida, né, pastora? Pronto, novidade de vida. E a Bíblia diz, né, que nós podemos viver novidade de vida. Amém. Então é isso. Deus não é nada monótono, né? Não, ele sempre tem uma novidade, ele é extraordinário, meu Deus. É mesmo. Às vezes a gente se acostuma com a presença dele. E eu digo, gente, nós não podemos tornar comum aquilo que é sobrenatural. Não é comum. Não pode naturalizar o sobrenatural. Não pode. Amém. Ele é real, ele é real. Amém. E ele está o tempo todo Eu amo disposto a isso, fazer ele milagre. Sim. Ele é real. Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Pois é. Diga aí. Eu passei 14 anos da minha vida com uma palavra sobre mim de escrever um livro e eu nunca escrevi porque eu pensava, ninguém vai ler, vou escrever para quê? E talvez algumas pessoas que nos escutem podem estar pensando, talvez abrir um negócio, escrever um livro, começar a ministrar, sei lá, começar a cuidar de alguém. E às vezes fica pensando, mas quem vai acreditar em mim? E sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o Senhor acredita. É por isso que Ele dá esses insights. E Deus me deu uma palavra que eu escrevia livro e eu atrasei por muito tempo, porque eu estava pensando em quem ia ler. Eu não estava pensando naquele que me deu o livro para eu fazer. Então, eu só tinha que fazer. Esse livro nasceu em 2023, mas, na verdade, ele é uma história bem antiga. E quando esse livro nasceu, eu lembro que foi numa tarde, eu estava escrevendo algo e, de repente, veio no meu coração: recomece com propósito. E eu comecei a escrever. E naquela tarde, eu escrevi 20 e poucas páginas. Chegou a noite, eu estava lá com o livro praticamente pronto, porque o esboço daquilo que seria já estava ali, mas não foi porque nasceu naquele dia, mas porque de anos que o Senhor falava e muitas palavras que Deus tinha dito que não aconteceu exatamente como era para acontecer e muitas histórias juntos. E aqui eu até digo assim, a rota pode ser alterada, mas Deus nunca mudará o destino. E aí eu falo um pouquinho do povo de Israel, que Deus ia levar eles por um caminho mais curto, de repente percebeu que eles eram um povo recém-escravo, na hora que eles vissem a luta ia voltar, não, eu vou levar pelo caminho mais longo. Eita, e quando Deus muda a rota. Quando Deus começou a mudar a rota, o povo começou a reclamar, ou seja, eles não souberam lidar com a mudança de rota. E a maioria de nós não sabemos. Quando a gente não sabe lidar com a mudança de rota de Deus, aí a gente torna aquilo que seria em 1 ano em 10 anos. Aquilo que seria um dia
em um ano. E foi isso que esse povo fizeram. Então, esse livro vai tratar disso, mas vai tratar também de muitas outras coisas, de como transformar impossibilidades em oportunidades, que a Deixa eu minha mostrar aqui. vida, pode ficar à vontade, a minha vida toda foi de grandes dificuldades, mas todas elas eu sempre dizia, tem uma oportunidade aqui, porque eu lembrava de Davi com Golias. Se ele tivesse olhado para aquele gigante, e não tivesse imaginado o que poderia acontecer se ele conseguisse matá-lo, ele teria voltado para o curral, cuidar de ovelha, jamais teria sido rei em Israel. Então eu decidi escrever as muitas lutas e as muitas vitórias que o Senhor me deu. E esse Aleluia. livro, como diz aí atrás, decisões decidem Decidem destino. Ele destinos. fala disso. Decisões decidem destinos. Antes de vir aqui para o podcast hoje à noite, eu postei um story e não é uma frase minha, foi uma frase que eu estava ouvindo de uma palavra. E aí postei lá. A frase diz assim: não se ofenda com o processo. Pronto. Né? E faz Isso é importante. muito sentido com isso que você está dizendo, porque Deus muda a rota. Deus muda a rota. Né? Para nos amadurecer, para nos forjar. Porque não é demônio que leva ninguém para deserto. Na Bíblia é só o Espírito Santo, viu? O Espírito conduziu ao deserto, conduziu Jesus, conduziu o povo. Para quê? O Deuteronômio ele fala para revelar o que tinha no coração deles, não para Deus. Exatamente. É para que nós nos vejamos no deserto, para que nós podemos ver o nosso coração, a nossa vida. E né? deserto é lugar de revelação. As maiores revelações de Deus foi no deserto, os maiores milagres foram no deserto. Então, assim, deserto é lugar de direção. Eu sempre gosto de lembrar. Se você estiver passando por um deserto, pare e comece a perguntar para Deus qual é a direção, Senhor. Porque eu não estou aqui à toa. Tu tem uma direção para mim. Amém. E Deus sempre tem um milagre escondido em meio aos desertos para nos entregar. Sempre Aleluia. tem. É verdade, Esse livro é pastora. maravilhoso. E em 2023 eu fui coautora, 2024, com algumas outras mulheres. Eu escrevi o 5º capítulo desse livro, Mulheres com um Chamado. E esse capítulo foi interessante, a história dele, porque, veja só, em 2024 eu estava em Imperatriz, Ano passado, ajudando. né? Ano passado, pronto, junho do ano passado. Eu estava em Imperatriz, mas com muitas angústias no coração, porque eu queria pastorear de novo. E os meus pastores, eles estavam conosco lá, cuidando de uma rede, e eles não estavam pensando em nos entregar uma igreja. Queria a gente lá mesmo. E eu lembro que durante uma noite, em 2024, eu comecei a orar e eu chorei muito. E eu, numa madrugada, eu falei assim: eu disse, Deus, eu quero viver uma coisa diferente. Eu quero pastorear uma igreja. Eu quero sair do Maranhão. Eu tenho um desejo de morar no Pernambuco. Eu amava esse estado. Eu só não sabia que era para cá. Pastora. Eu amava o Pernambuco. E aí eu lembro que nesse desespero dessa oração, eu disse, Deus, eu quero viver uma coisa nova. Faz alguém me achar na internet. No meu Instagram, faz alguém me achar no Instagram. Eu quero alguma coisa diferente. Eu não sabia o que era. 2 dias depois, ou foi no outro dia, alguém dessa editora mestra entra em contato no meu Instagram. Meu marido diz, amor, tem uma editora querendo falar contigo. Eu digo, amor, não quero não. Pronto, isso mesmo. Eu digo, amor, não quero, isso não é de Deus não. Eu tinha feito a oração, mas eu tinha esquecido. E aí eu liguei para uma pastora amiga de uma cidade vizinha e ela disse, pastora, atenda essa pessoa. Eu falei, pastora, eu não quero dividir livro com mulheres que eu não sei quem são, não sei se vivem as mesmas coisas. Ela falou, pastora, talvez esse convite é resposta de alguma oração que a senhora fez. Naquela hora o Espírito disse, você lembra, você orou de madrugada. Você disse para alguém lhe achar no Instagram, pois alguém lhe achou. Agora vá. Pronto. Aí eu fui a São Paulo e o lançamento foi lá. Eu acabei fazendo conexão com essas mulheres aí que são maravilhosas. Ainda falo com parte delas pelo Instagram, ainda tenho contato. E assim, Deus realmente cumpriu assim essa palavra desse livro aqui. Eu creio que foi um mimo de Deus para dizer assim, minha filha, eu te escuto. Eu te escuto. E Deus nos escuta. Deus nos escuta. Então, eu tenho um outro livro que deve sair no início do ano, que é sobre liderança e muitas experiências de ministério, de pastoreio,
meu Deus, quantas histórias, eu sei que vai abençoar muita gente também, porque nesse livro eu digo que cada um de nós nasceu com um líder escondido dentro de nós. Cada um. Hum, Não tem ninguém que não nasceu com um potencial para liderar algo em alguma esfera da vida. Não tem uhum, ninguém. Todos nós temos. E a gente precisa permitir que isso seja ativado em nós. sim. Porque se a gente não permite isso, a gente perde algo poderoso que Deus quer fazer através da gente. Lembra que eu falei mais no início que depois que você nasceu, a terra nunca mais foi a mesma? Uhum. Então, tem algo em você que só tem em você. Não cabe ninguém. É por isso que essa história de algumas pessoas, às vezes, querer copiar o outro, querer ser como o outro, ou ficar olhando para o outro, faz você morrer como uma cópia na vida. Porque, na verdade, o que Deus tem para você, Ele não tem É para ninguém. único, né? É único. É Uau. só seu. E as pessoas encontram isso, entram em contato com você. Seu Instagram vai estar aqui Sim, sim. no, na descrição, tá? Desse episódio. Se você quiser disponibilizar seu telefone também, a gente coloca aqui na Sim. descrição. E aí, você Posso quiser sim. adquirir algum desses livros da pastora, é só entrar em contato com ela lá no direct, enfim. Eita, pastora, estamos chegando aqui no final desse episódio. É impressionante como passa rápido, mas Eita. já tem 1h40, não tem, não? Meu Deus, tudo isso. 1h10 de episódio. 1h10 já de Misericórdia. episódio. E eu queria que, nesse momento, primeiro, você deixasse algo do seu coração, assim, um conselho para cada pessoa que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Se você pudesse, do fundo do seu coração, dizer assim: olha, quero te dizer isso. Você possa liberar para quem ficou conosco aqui. Depois a gente vai orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Então, você pode se dirigir àquela câmera ali e falar diretamente com os nossos telespectadores. Muito bem. Hoje, algo que eu diria é o que eu estou dizendo nesse tempo para as minhas ovelhas, para as pessoas que eu amo e que eu acredito que Deus tem um propósito, e Ele tem. Para você que me ouve, para cada pessoa, Ele tem um propósito. O que eu tenho a dizer é: saia das situações que te limitam. Saiam das opiniões, dos posicionamentos que te limitam. Sabe, algumas pessoas elas não vivem o extraordinário de Deus porque elas colocaram algo no seu pensamento e elas se posicionaram com essas verdades que é só delas, que elas não conseguem abrir mão. Sabe aquela história de dizer eu acho que é assim, eu sei que é assim, e elas não se permitem. Então, meu conselho para você é se permita, sabe? Faça parte da sua igreja local. Se você não tem uma, procure uma, esteja perto. A vida espiritual, ela é uma realidade, ela é uma necessidade. Você é um ser espiritual, você é um espírito, tem uma alma, mora num corpo, e o seu corpo você alimenta, a sua alma também, com tantas coisas que às vezes nem edifica, mas o seu espírito, ele é edificado por coisas espirituais, e a única maneira de você edificar o seu espírito é buscando o Senhor, e as pessoas, elas fazem isso, só em estar perto de alguém cheio de Deus, em estar perto de alguém que ama o Senhor, que teme a Ele, você vai ser, sabe, vai ser, como é que eu posso dizer, energizada com isso. Você vai ser cheia disso. E a luta que você pensa que nunca vai acabar, ela pode acabar hoje. Se você decidir se permitir e viver uma vida diferente. Se relacione. Pessoas, elas definem o nosso futuro. Eu não sei quais são os tipos de pessoa que você tem tido perto de você, mas se precisar mudar, muda. Procure pessoas que temam a Deus. E eu quero encerrar com essa frase: pessoas semeiam ideias que formatam o nosso futuro. E se pessoas semeiam ideia que formata o seu futuro, perceba quem está caminhando com você. Perceba de quem você está perto. Fique perto de pessoas que amam a Deus. É isso. Aleluia. É isso, é uma das coisas que eu, nossa, concordo piamente. A gente no marketing fala sobre ambiência, né? Quem são as pessoas que você está escolhendo para caminhar junto. Tem outra máxima também aí no meio empreendedorismo que falam que você vai ser
se média, tornar, né? né, das pessoas que você convive. E, irmãos, isso não deixa de ser uma verdade. Se você andar com pessoas que amam o Senhor, que amam orar, que amam ler a palavra, você vai ser essa pessoa também. Vai começar a olhar para a vida cristã de uma forma diferente, porque de fato a gente influencia uns aos outros, né? É, Nós influenciamos uns aos outros, o comportamento do outro, a gente começa na observância, perceber comportamentos que a gente acha bonito, admira, e a gente vai buscando e querendo aquilo para a nossa vida também. Então, é bem isso, se cercar de pessoas que amam mais o Senhor do que você mesma, né? E ter esse caminho de crescimento espiritual. Precisamos amadurecer, né, pastora? precisamos. Precisamos amadurecer. Tivemos agora o nosso congresso Despertar e uma das palavras mais batidas durante esses 5 dias que nós tivemos de culto foi: precisamos voltar à essência, voltar às práticas do jejum, da oração, da leitura da palavra, da contemplação, porque o nosso cérebro, ele não para mais. Às vezes a gente para orar e a nossa cabeça está Verdade. assim: preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A gente não consegue mais silenciar a nossa cabeça. É verdade. Como nós viramos pessoas aceleradas, querendo instruir crianças que já nascem aceleradas, que as crianças hoje em dia já nascem de olho aberto. Eu me lembro que antigamente era 7 dias para uma criança abrir o olho. A criança, daqui uns dias estão falando. Eu tô com medo delas nascerem falando já, Não, viu? daqui uns dias estão nascendo falando. Então, é uma aceleração, É, né? E nós estamos tendo essa dificuldade também, pastora, não só as crianças, os adultos, né? Nós estamos tendo essa dificuldade de nos silenciar a nossa mente, o nosso coração, sabe? Ficar assim em silêncio na presença de Deus. Às vezes a gente quer que Deus responda, mas a gente não se cala. é, Então nós precisamos descansar e aprender a voltar para esse lugar, né? É uma dificuldade, é verdade. né? A gente percebe o tanto de coisa que nos rouba desse lugar, que nos rouba da presença e tudo mais. E outra coisa muito falada durante esses dias também foi a questão da maturidade espiritual, né? Ele até questionou: cadê os anciões dentro da igreja? Se a gente, eu nunca tinha, ô João, eu nunca tinha, ninguém tinha feito essa pergunta no púlpito. Eu não tinha parado para pensar, mas a gente não tem mais ancião na igreja, pastora. E tu sabes que eu percebi isso em uma situação. Eu nunca tinha parado para perceber Eu isso, você crê? percebi isso há 2 anos atrás. Essa geração que hoje está se levantando, ela está excluindo os mais velhos. Excluindo como? Eu comecei a perceber, congregando na igreja, que jovens, adolescentes, kids, que é tudo separadinho e é ótimo, porque precisa ser mesmo para poder caminhar. Mas quando tinha festividade, o grupo mais velho já não se misturava com aquele e o outro já não se misturava com aquele. Eu chamei minha esposa e eu falei: amor, tem uma situação acontecendo nas igrejas brasileiras, em todas as igrejas. As pessoas mais velhas, elas estão saindo de cena quando tem, por exemplo, jovem fazendo algo aqui, parece que gente mais velha não tem lugar ali. E aí, aquilo que a geração mais velha sabe e que precisa ser passado, não é, porque o jovem agora sabe tudo, então Acha que sabe. ele acha, né? Então ele vai com o sabe tudo dele e exclui. Com isso, é natural a própria geração mais antiga não ter lugar, ela não acha lugar. E quando eu digo isso, eu já estou numa geração, como diz meu pastor, já de meio-dia para tarde do que de manhã para meio-dia, né? Por conta da idade, mas a gente percebe isso. E isso é ruim, porque em toda a palavra de Deus você vai ver Deus instruindo o povo de Israel para que os mais velhos ensinassem os mais novos, Isso. instruísse. Então, é tão sério isso, pastora.
É, pastora. Ô, João, olha, ela vai aqui já profetizando. Chamando pastora. Ó, receba aí, olha. Eita, meu Deus. Vai, se Deus quiser, né? Amém. Então, assim, é tão sério isso que eu e meu esposo, que a gente já transicionou de igreja e já viu muitas transições, o que que a gente percebe? Um desvalor do líder para o outro líder. Então, assim, eu já presenciei muitas transições em igrejas, não só do nosso ministério, que tipo assim, o pastor passou 5 anos aqui na igreja, aí agora ele precisou ir para uma outra, fez uma troca. Então, o outro que veio para cá ou que veio para lá, deleta tudo que aquele outro Para fazer fez tudo novo. para fazer tudo novo. Isso acontece nos departamentos da igreja, às vezes. Então, assim, isso é uma das coisas que eu percebo que está tirando a memória daquilo que deveria permanecer. Eu não estou Correto. dizendo que tem que ser igual, mas precisa dar continuidade. Não estava bom, muda, mas não vai apagar o que foi feito. Então, isso é essa geração que hoje está pastoreando, está cuidando, eu faço parte dessa geração, eu estou inclusa nessa geração, é necessário a gente ter esse cuidado para que a gente, se a gente continuar nessa caminhada do jeito que está indo, daqui a 20 anos, os que se levantaram para ser pastor não vai saber de nada que Deus fez, nada, porque ninguém vai ter mais nada para contar, porque os anciãos, eles estão caindo fora. É como se eles não valessem muita coisa no ministério. E eles são preciosos. Mas, Todos são, né? Uma categoria de pessoas que os jovens, os idosos, as crianças, Deus tem coisas especiais para cada um e nós precisamos aprender a estar junto com isso como igreja, que nós verdade. não sabemos mais. Não, se é jovem, tu é só jovem. É umas problemáticas que estamos vivendo mesmo como corpo de Cristo. E aí, uma das coisas, eu não tinha percebido isso. Então, quando ele trouxe essa fala, eu fiquei, nossa, mas é verdade. Onde é que esses anciões estão? E que igrejas eles estão frequentando, né? Porque, particularmente, minha igreja praticamente não tem. Não conheço muitas pessoas que tenham ali acima de 60 anos. Então, conta-se nos dedos. A gente não vê nos cultos os cabelinhos brancos. Não, Exatamente. não me recordo, de verdade, assim. Então, onde estão indo esses irmãos? Para onde estão esses irmãos, né? Outro ponto muito importante é saber exatamente isso que você citou. A Bíblia diz que é para os jovens aprenderem com os velhos, É. aprenderem com os anciões, aprender com as pessoas que dessa época têm muito mais princípio arraigado, tem muito mais valor para poder passar para essa geração, que é uma geração volúvel, Exatamente. né? Que é uma geração que sabe muito sobre Deus, mas não conhece Deus. Exatamente. Então, é uma geração que tem muita informação através de conteúdo, como já falamos por aqui, mas tem poucas experiências. Exatamente. Tem pouco Exatamente. fundamento, tem pouca raiz, sabe? E, enfim, fica-se o questionamento, né, o que está acontecendo nas igrejas, onde estão indo esses irmãos que amam tanto o Senhor, que certamente já tem 40, 50 anos de estrada de cristianismo e que tem muita coisa para falar, muita história para contar, né? Exatamente. Enfim. Oremos, pastora. Oremos. Foi um prazer estar aqui. Eu Imagina. louvo a Deus e quero dizer que estou à disposição Amém. para o que precisarem e espero ter abençoado alguém no dia de hoje, na noite de Amém. hoje, com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém, pastora. Eu queria estar muito mais longe do que estou, mas eu reconheço que foi é o que acontece com a geração hoje, né? A gente acha tantas verdades para a gente se subir nelas e achar que tá certo, mas graças a Deus que tem tempo, sempre há tempo. Amém. Teve tempo para mim, vai ter tempo para você, então vamos orar, pedir para o Senhor nos dar essa maturidade de entender Amém. os ciclos
e a gente vá É um sentimento vivendo. único, assim, eu acredito que todo mundo que está conosco aqui até esse momento, a gente tem esse sentimento, né? Poxa, quando a gente amadurece em algumas áreas, eu poderia ter feito isso antes, poderia ter Meu tomado Deus, essa meu decisão Deus. antes, né? Mas, pastora, Quantos mimimi eu podia ter aberto mão há 20 anos atrás? isso, Meu Deus, meu isso, Deus. quanta coisa pequena, como perdemos tempo com coisas inúteis, né? Inúteis. Mas acredito também que nos tornamos ou temos nos tornado essas pessoas por aquilo que passamos. Amém. Então, E paciência ainda com o temos muita processo. vida, viu, Tem pela muita frente. Muita coisa para a vida para gente viver. crescer, amadurecer e viver no Senhor, É né? verdade, é verdade. Bem, pastora, pode orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado. Aleluia. Obrigada, Jesus, pelo que está escrito no Salmo 139. Tem um livro no céu a respeito Amém. de cada um de nós, de cada um que nos assiste. O Senhor escreveu um livro para Amém. cada um de nós, antes mesmo que nascêssemos. E como é bom saber que nós temos alguém que nos ama, que cuida e que nos quer perto. E que um Aleluia. dia, cada um de nós, Senhor, estaremos contigo na eternidade. Muito obrigado, Deus. Abençoa cada pessoa aqui que esteve conosco, abençoa as nossas vidas, envia dos teus anjos aos nossos lares e nos dá a resposta daquilo que temos orado e que temos esperado. No nome poderoso de Jesus, é o que nós te pedimos hoje, no nome de Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, pastora. Eu que agradeço pela sua participação, por ter aceitado nosso convite. Em breve, se Deus quiser, seu esposo vai estar aqui novamente Ele também. vem. E quando vier pessoas maravilhosas lá do Maranhão, do ministério de vocês, aqui a nossa cidade, nos informe para que nós possamos gravar com essas pessoas também. Vai ser um prazer. As portas estão abertas para vocês, que vocês possam viver esse novo tempo lá também, né, no novo templo que vocês estão. Que o Senhor alargue a tenda de vocês e que vocês se sintam ainda mais queridos e participantes dessa cidade, que vocês não venham simplesmente dar, mas que vocês recebam muito das águas que correm aqui por Garanhuns. Eu acredito que você já deve ter ouvido sobre muitas palavras que há sobre a nossa Sim. cidade, né? Nós seremos uma Antioquia para o Nordeste, para as nações. Eu creio. Nós somos uma cidade privilegiada em tantos sentidos. Estamos cercados por 7 colinas, isso não é à toa, para mim isso é profético, dentre tantas outras coisas de história do cristianismo que de fato há na nossa cidade, né? Então, eu sei que vocês também vão viver essas palavras aqui, né? Vocês são partes desse cumprimento, parte de profecias, né, que foram lançadas sobre essa cidade e que vocês possam colher e saquear o inferno com muitas pessoas e que aquele templo, assim como aconteceu com a Ebenezer, fique pequeno para vocês também. Orei por Vocês isso cresçam. ontem. Amém. Eu creio, Jesus. Amém. Que vocês Eu creio. cresçam, expandam, porque o que importa é que o reino do Senhor cresça, que o nome dele cresça. E é um privilégio ser participante e na escrita da história do mundo, ele ter pensado em nós. Amém. Para estarmos vivendo isso, anunciando e levando o evangelho, a palavra de Deus, palavra viva. E você repetiu diversas vezes uma frase que eu amo, ele é real. Ele é real. Ele é real. Ele não é uma utopia. Se você teve uma experiência com Cristo, você sabe bem. Ele é real. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, oramos, planejamos, sonhamos. E tudo que ele faz é perfeito, é bom, é agradável. Enfim, meus irmãos, se a gente continuar aqui, a gente vai continuar falando do Senhor, porque, como eu sempre digo, é o melhor assunto. É falar de Jesus. É verdade. E histórias não faltam. Não faltam, Mas teremos né, outros. Amém.
Amém. Então, meus irmãos, se vocês ficaram conosco aqui até o final desse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos ajuda aí a bater mais uma meta, que é chegar aos 15 mil inscritos. Eu quero chegar nessa meta aí de 15 mil inscritos até o final do ano. Estamos aí já no meio de novembro, então temos 1 mês e meio aí. Eu acredito que a gente vai chegar nessa meta em nome de Jesus. Então nos ajudem, cliquem aí em se inscrever, compartilhe esse conteúdo e deixa o like. Eu vou pedir tudo. Deixa o like. E se você gostou desse episódio, se você Deus falou com você em algum momento aqui desse EP, deixa os comentários. E eu vou estar aí respondendo vocês, conversando com vocês também, tá? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até o próximo episódio. Ficamos aí 2 semanas, né? Sem sair episódio, mas já saiu um semana passada. E gravamos mais um para vocês. Então, vamos voltar aí à nossa rotina de episódios semanalmente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a tua entrada, a tua saída, guarde a tua casa, teu coração e a tua mente. Permaneça firme na rocha, como eu sempre digo, ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nele somos nutridos todos os dias. Deus te abençoe, como vocês já sabem. Até lá vista. Amém.